Galera, a questão, ela vai trazer basicamente o contexto da Idade Média. E antes de nós partirmos para a leitura da Idade Média, vocês perceberam, gente, que o Enem, ao construir esta temática, Idade Média, ele sempre, pelo menos nos últimos 10 anos de questões que nós viemos a levantar, ele sempre levanta o poder da igreja enquanto instituição grande na Idade Média. E, de fato, isso é muito importante. A igreja, ela na Idade Média, era uma instituição muito forte. Como que se media o poder na Idade Média? Pela capacidade de terras que você tinha. E a instituição católica era a instituição com o maior número de terras. Portanto, a igreja conseguia controlar, sobretudo via os seus dogmas, boa parte da população. É importante pensar que estes valores da Igreja Católica só vão começar a ser contestados já na Idade Moderna, principalmente com os movimentos de Lutero e Calvino, onde eles vão contestar os dogmas da Igreja. No entanto, durante a Idade Média, a Igreja mandava de maneira muito suprema, todos e a todas. A considerar, por exemplo, que durante a Idade Média, nós tínhamos o que nós chamávamos de tribunais do Santo Ofício, que eram tribunais de julgamento, tribunais da Santa Inquisição, onde a Igreja julgava qualquer herege. E, importante, ao entender esta palavra de herege, amores, vamos compreender que o herege era aquele que contestava, era aquele que tinha uma opinião, era aquele que não aceitava o que a igreja colocava. A esses julgamentos acabavam sendo julgados principalmente muitos cientistas. Por isso que durante muito tempo a Idade Média ela também fora conhecida como Idade das Trevas. E é muito legal pensar na Idade das Trevas, porque se tem essas relações que durante este período, onde o feudalismo moldava o campo, não ocorrera tanto desenvolvimento técnico, tanto desenvolvimento científico. Não que as pessoas que estavam inseridas neste contexto não pesquisassem, não estudassem, não fossem atrás de corretas informações. O grande problema era exatamente a contestação para com a instituição. E como que você consegue se manter no poder? Não oferecendo a informação correta. A considerar que os servos que estavam subjugados aos senhores feudais basicamente não tinham tempo para pensar, apenas um tempo para trabalhar. Se a gente considerar o feudalismo enquanto dinâmica geográfica que acontecia na Idade Média, o servo, presente no manso servil, tinha que servir o senhor, trabalhar tanto no manso servil, quanto no manso comunal, bem como no manso senhorio. Lembrando que o feudalismo se dividia nesses espaços, mas os servos trabalhavam a todos. Beleza? E, é claro, eles estavam protegidos pelo senhor feudal e também pelas divindades, ou melhor, pela Igreja Católica. Pensando nisso, nós iniciamos esta leitura que traz o contexto da história da arte. Vejam só no título, claro. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Ou seja, uma relação, amores, preste atenção, uma relação muito comum com a camponesa, uma relação muito comum com o trabalhador do campo. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado e o inferno onde fervem almas danadas. Percebam o trecho desta frase? A igreja me mostrou um paraíso. O inferno me mostrou almas danadas. Como que você conecta a população a um processo de educação? Mostrando-a o medo. Você cria um olhar e uma referência para a população que muito simples é, a ponto da primeira frase colocar sou uma pobre e velha mulher. Você mostra por essa referência o quanto, olha que interessante, você tem que aceitar as colocações da igreja. Porque a igreja,
vai te levar para o paraíso. Lembrem-se, a sua alma ela é eterna. O que você está passando aqui, o que você está sofrendo aqui é momentâneo. Você vai colher os seus frutos depois da sua morte. E aí é louco pensar que o camponês devia olhar esse flé. Eu tenho que me ferrar e o senhor feudal tá de boa, o rei tá de boa. Pois é, mas se você não fizer isso, você vai viver eternamente com alma, sua alma vai ferver, vai danar no inferno. Portanto, pense bem. Então percebam, um enche-me de júbilo, o outro me aterra. Olha só, um enche-me de júbilo, o outro me aterra. Ou seja, um me traz o carinho, a esperança, o amor. O outro me aterra, coloca minha alma jogada às avessas. Imagina num contexto de Idade Média, amores, a população escutar isso. E aí, olhe como que é interessante. Por vezes, nós, na leitura do Enem, enxergamos esses textos como bico de cera. As pessoas costumam falar, os textos não servem para nada, vá direto para a comanda. Autolá, amores. Autolá. O texto serve para muito. É claro que você tem que fazer a leitura e a interpretação. E óbvio que com um tempo muito maior que este que eu estou fazendo a vocês. Mas o texto ele é muito importante. A partir do texto que traz a igreja como tudo e o inferno como nada, dentro dessa relação posta de Idade Média, nós chegamos à pergunta. Os versos do poeta francês, François Vallon, fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de... Amores, a gente pega essas questões que estão aí postas, a gente tem que começar principalmente a analisar que todos os templos católicos, eles eram pintados, construídos de tal maneira que qualquer um que entrasse lá sentiria medo ou carinho. E qual era o objetivo destas pinturas? O objetivo, Baglini, era refinar o gosto dos cristãos, tal como a alternativa A nos coloca? Não. Quer dizer, então, se a gente fizer uma análise muito rápida, seria assim. O cristão, ele entra na igreja e ao olhar as belas pinturas, ele vai ter um gosto refinado pela arte. Não. Apesar, amores, é claro que a arte... ela é um objeto muito importante na consolidação de valores culturais, na organização de sociedades. E ainda há de pessoas dizer que a arte é apenas uma pintura. A arte é a principal, ao lado de outros valores da cultura humana. Mas não era esse interesse da igreja de refinar o gosto dos cristãos. Ao fazer tudo isso, ao mostrar que a igreja é a salvação, e que se não for por ela você vai ao inferno, nós temos a B, que dizia que o objetivo era incorporar ideais heréticos. Bom, heréticos vem de heresia, beleza? Então, incorporar ideais heréticos, gente, é tudo que a igreja não quer. A igreja não quer que nos seus templos as pessoas entrem e saiam com ideais heréticos. A igreja não quer que as pessoas entrem nos seus templos, e isso não só na Idade Média, como em qualquer período da história. A igreja quer que a pessoa entre em seu templo, olhe, veja a dimensão do contexto de salvação, tal como ela põe. Então, se você viesse a marcar a B, você estaria dizendo, a igreja quer que você tenha total heresia. Claro que não. Percebam? Claro que não. Na C, o objetivo era educar os fiéis através do olhar. Olha que alternativa muito feliz. Educar os fiéis através do olhar. É essa. É a C. A C de correta. É muito legal quando vocês analisam isso, porque o processo de educação se dá pelas referências que você também tem ao seu espaço. Então imagina uma pobre e velha mulher, tal como se inicia o nosso texto.
entrando sem informação, maneira muito simples, vendo todas aquelas pinturas, onde coloca a igreja como poderosa, e aí vê ali situações que põem o inferno. Beleza? Então isso é muito importante. Então C, C de correta. Mas vamos entender por que não é a D, tampouco por que não é a E. Na D coloca, divulgar a genialidade dos artistas católicos. Embora isso, claro, fosse muito importante, porque quanto mais referências católicas você tem e mais capacidade de se expandir os seus valores, apenas divulgar os valores religiosos por meio da arte não iria educar o povo e, portanto, não iria trazer fiéis. Lembrando que fiéis traz capital. Inclusive, pensando em capital, um dos argumentos de Lutero, lá ao protestar as imposições da Igreja Católica, era exatamente a pergunta muito clara: Igreja Católica, por que você cobra indulgências de seus fiéis? Indulgências é um dinheiro que os fiéis pagavam para os seus pecados serem, enfim, estarem quites. Vamos entender por que não é aí. Valorizar esteticamente os templos religiosos. É claro que a estética faz parte, mais uma vez, de uma construção, principalmente de uma imposição e de uma narrativa que se constrói a cultura. Mas não é o contexto. Volto a falar. O trecho do texto que nos valida a esta resposta, sendo a C, está nas duas primeiras linhas. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Muito ignorante, que nem sabe ler. Se eu não sei ler, o que eu vou fazer? Acreditar naquilo que as pessoas apenas me colocam. Considerando a igreja como principal instituição, é claro que ela tinha todo o poder na mão. Beleza?